porque ele já está, sabe, assim, dentro de mim está borbulhando desde cedo, na verdade, desde as 2h30 da manhã, né, numa expectativa grande de uma revelação nova sobre o Espírito Santo nas nossas vidas, para gerar em nós não só a convicção, mas para gerar em nós também essa sede pelo Espírito Santo de Deus, pela pessoa do nosso Deus, pela pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nas nossas vidas. Então, aumenta a sua expectativa. De repente, você levantou da sua cama, está cansado, já é quinta-feira, né? Essa tem sido uma semana de pouco sono, pouco tempo de sono para muitas pessoas aqui, e também por causa da expectativa, né? Mas, se você acordou ainda, né, meio lento, meio lenta, meio, ai, vamos lá, eu sei que Deus tem, mas, né, vou bem devagarzinho, aumenta a sua expectativa, por favor, porque muitas vezes Deus revela e Deus traz de acordo com a nossa expectativa, né? Assim como a gente tem expectativa das situações, das coisas, das pessoas, Deus quer trabalhar em nós através daquilo que a gente busca e espera da parte dele, tá? Então vai aí, aumenta a sua expectativa sobre a palavra que Deus tem, sobre a pessoa maravilhosa. Amo falar de Jesus, amo falar do senhorio dele, eu amo falar da pessoa do nosso Deus, nosso Pai, e amo falar da pessoa do Espírito Santo. E hoje, Deus não quer que a gente só fale a respeito dele, mas que a gente receba uma porção nova dele, que a gente tenha uma revelação a nível racional da pessoa do Espírito Santo, e que a gente receba seus dons, que a gente receba o fruto e se revista do Espírito Santo, a gente vista a roupa que ele é para nós, tá bom? Bom, a gente chegou até aqui na campanha, hoje já é nosso quarto encontro, e eu tenho certeza que com muitas experiências incríveis, batalhas espirituais, sim, mas eu quero te dizer que não é porque a gente está na campanha que a batalha aumentou. Não é porque a gente está buscando a cura, a libertação, que então o diabo se levanta e daí eu vou recuar, eu vou ficar quietinha, não quero incomodar ele para ele não me incomodar. Não é por isso. O papel do inimigo das nossas almas sempre vai ser nos atribular, sempre vai ser querer nos paralisar, impedir a gente de crescer, de amadurecer, de sermos completos em Jesus. Então, não é por causa da campanha, não. É porque ele é o que ele é. Porém, nós somos o que somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nada menos do que isso. Filho de um Deus que nos ama e que quer revelar sobre nós o seu caráter todos os dias. Você se lembra que a gente citou, né, o versículo aqui ontem, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao maligno, e ele fugirá de nós. Né? Então, por mais lutas que tem somado nesses últimos dias, a gente está vivendo dias na humanidade, dias terríveis, por mais lutas que acrescentem, né, nas nossas vidas, o nosso Deus é Deus que dá vitória. Então, eu não posso e não preciso ficar, ai, meu Deus, ai, ficar me lamentando, ficar reclamando e ficar murmurando. Eu sempre digo, quem reclama, não clama. E quem clama, não perde tempo reclamando. Então, vamos para cima, vamos para cima. Efésios, capítulo 5, verso 18, ao pessoal que estava assessorando lá, escrevendo, né, reforçando aqui no bloquinho de notas, as passagens, por favor, ajuda lá, tá? Porque, às vezes, eu falo rápido e pode ser também que não entenda, né, por causa de alguma dificuldade aqui. Mas Efésios, isso aí, ele, obrigada. 5:18 diz assim, e nós começamos com esse texto, hoje vai ter muito texto, eu não vou ler o texto, eu vou citar muitos deles, e depois você vai estudar. Compromisso, tá? Vamos lá, vamos aliançar. Paulo diz assim para a igreja de Efésios, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Tem as outras versões, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, tá? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E aqui, quando Paulo fala não se embriaguem, ele não, porque no original fala de bebida forte, mas eu quero te dizer que também não fica se enchendo com as coisas desse mundo, tá? Sabe por quê? Principalmente nesses dias desafiadores que a gente está vivendo, o inimigo, ele quer nos massacrar
com informações, com coisas naturais, quando Deus quer nos encher do seu sobrenatural. Então, vamos gerenciar os nossos pensamentos, as informações que recebemos, principalmente quanto à pandemia, quanto às crises que o mundo está passando, sabe? Vamos gerenciar os nossos sentimentos diante disso. Não estou falando para a gente perder a sensibilidade. O que eu estou dizendo é que nós precisamos gerenciar tudo isso para que dessa maneira a gente tenha equilíbrio, né? Paulo falou, e eu vou repetir esse texto, tá? Paulo falou assim, que ele escreveu para Timóteo: Deus não nos dá um espírito de medo, de covardia, mas de equilíbrio, de amor, moderação, tá? Então, vamos gerenciar, gente, os sentimentos, gerenciar os pensamentos, gerenciar a nossa vida como um todo diante da presença do Senhor, tá? Então, não se encha, não deixa sua mente entorpecida, embriagada, saindo do foco que é Jesus, com as coisas desse mundo. Ele está falando aqui da bebida forte, sim, mas vamos abrir esse leque, tá? Não se embriaguem com coisas que tiram o foco da pessoa principal da nossa vida, que é a Trindade em nós. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz assim: Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Gente, eu sinto a presença do Senhor aqui. Deus, você ainda não percebeu isso? Você é morada, você é casa do Espírito Santo, então tem que cuidar da casa. Você não percebeu? Ele está perguntando isso, ele está ali questionando, e é uma pergunta retórica, né? Você ainda não percebeu que você é casa do Espírito Santo, que ele mora em você, e ele foi dado para você por Deus? Aí no final ele fala, então, olha, hello, honre aquilo que Deus te deu para habitar no seu corpo. Honrem a Deus com o seu corpo. Ou seja, Deus deu Jesus para nascer, viver e morreu por nós. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus lá na cruz. Se encha do Espírito Santo de Deus. E eu tô trazendo isso aqui para mim, para você, que é para a gente não se sentir confortável com a maneira que a gente está se relacionando com Deus, com a forma que a gente está indo na caminhada. É para te tirar da zona de conforto, é para que possamos querer, desejar, buscar mais e vivenciar o algo novo de Deus através da pessoa do Espírito Santo dele, tá? O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa, não em ordem hierárquica, porque não existe essa hierarquia entre as três pessoas da Trindade, mas ele é a terceira pessoa citada ao longo da palavra, tá? E ele, então, ele é uma pessoa como o próprio Deus e como o próprio Jesus. Ele tem divindade e ele tem personalidade como Deus Pai, como Deus Filho, tá? Eu quero que você entenda muito bem isso. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem toda a sua obra desde do começo, dos primórdios, desde a antiguidade, desde o começo das eras, e ele continua com essa obra durante todo o Antigo Testamento e durante o Novo Testamento, ou seja, ele sempre foi e sempre será. O Espírito Santo não é uma energia, tá? Tem gente que acha, né, porque é mais fácil, né? Ele não é uma energia, ele não é só uma força, ele é uma pessoa distinta como pai e como filho. E tem alguns textos que eu vou citar para você. Mateus 3,16, anota aí, tá? Lucas 4,18. João 15, 26 e João 16, 7, tá? Essas referências, vou repetir, Mateus 3,16, Lucas 4,18, João 15, 26 e João 16, 7. Elas vão falar sobre a pessoa do Espírito Santo como sendo a pessoa de Deus Pai e a pessoa de Deus Filho. Uma pessoa. Então, como pessoa, ele possui intelecto. Lá em Romanos está escrito isso, em Romanos 8, 27. O Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Depois você checa tudo, estuda tudo lá. Não vai dar para ficar falando cada texto, tá? O Espírito Santo tem também emoções dentro dele. Efésios 4,
30. Vou falar assim, Jana, vamos lá. Então, quanto ao intelecto, o texto é Romanos 8, 27, tá? Tem vários textos, tem outros, mas que eu até anotei, mas a gente vai ficar, vou colocar só um por situação, tá? O Espírito Santo tem vontade, 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo tem emoções dentro dele, Efésios 4, 30. O Espírito Santo, ele tem as próprias ações que refletem toda a personalidade. Maiara, tem pessoas perguntando no meu privado, só reforça, fazendo favor, lá no grupo Link, que tem gente que não está entrando, não sei por que está acontecendo, que não está conseguindo receber o link, não está conseguindo entrar. Faz essa gentileza, por Tudo favor, bem. lindona. Vou mandar tá? de novo. Por favor, você é linda. E o Espírito Santo, ele tem esses atributos e ele tem as suas ações, ou seja, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos orienta, ele controla, tá? Aquilo que precisa ser controlado em nós, ele testifica do Pai e do Filho em nós, ele nos repreende, ele intercede por nós, e essa última situação, ele tem ciúme de nós. Não tem uma canção que a gente cantou bastante tempo, e eu me lembro quando a primeira vez que eu ouvi essa canção, em 2012, foi, ela diz assim, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo a ele. É o Espírito Santo que tem esse atributo, ele tem ciúmes de nós, e está escrito, né? Você estava lá na Lagoinha, Ju, olha só, né? E está escrito em João 14, 26, em João 15, 26, em Atos 8, 29, em Atos 13, 2. Vou parar por aqui, com os versículos, tem vários, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso mandar todo o estudo com todos os textos. Me chama no privado, eu mando para você, tá? Fica mais fácil assim. Estão ouvindo aí, apareceu um compartilhamento, mas está todo mundo junto, né? O Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras sendo igualmente como Deus Pai e igualmente como Deus Filho. Aqui, está todo mundo aí, tá bom. Aí isso está registrado em Mateus 28, 19, em 2 Coríntios 13, 14, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, tá? E em 1 Pedro 1, 2, tá? Dizendo que o Espírito Santo, ele aparece igualmente em Deus, assim como o Pai aparece no Filho e o Filho no Pai. Então, o próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere a ele como outro consolador. Eu amo essa expressão. Ou como outro auxiliador. Por que ele faz isso? Ele coloca o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade com Deus Pai e com ele próprio, Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? E quando ele diz essa palavra, esse adjetivo outro, o que ele está dizendo é da mesma essência, é tal qual, é igual, pé de igualdade, tem os mesmos atributos, então não pertence só a Deus, não pertence só ao Filho, pertence também ao Espírito Santo. Tenta visualizar isso, tenta conceber isso aí na sua inteligência. Então, assim, nos seus atributos, o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares simultaneamente, ao mesmo tempo, ele é onipotente, ele tem todo o poder e ele tem toda a soberania, ele tem toda a glória, ele tem toda a eternidade e ele é a própria santidade. Meu Deus, lindo. Isso está registrado em 1 Coríntios 2:10. Também, nesse mesmo livro, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, e em Hebreus 9, 14. Que lindo isso. O Espírito Santo também é denominado com nomes e títulos que fazem referência à sua obra, aquilo que ele faz, tá? Por exemplo, auxiliador, aquele que auxilia, aquele que apoia, aquele que ajuda, tá? Consolador. A gente, acho que nunca, em toda a história da humanidade, nós tivemos a necessidade e o anseio da manifestação do Espírito Santo como nosso consolador, como aquele que conforta. Nunca tivemos. João 14, 16 mostra isso para nós. O 15, 26 e o 16, 7.
tá? O Espírito Santo também é denominado como Espírito da Verdade. Lembra quando nós falamos ontem sobre as obras da carne e sobre que a mentira é uma delas, e sobre nós vivermos, nós andarmos no Espírito da Verdade, tá? É aqui essa atribuição do Espírito Santo, João 14:17. Ele também é referido como Espírito de vida, fôlego de vida. 50 nomes do Espírito. Deve ser tremendo. Depois você manda para mim o nome desse livro, tá? É o Espírito de vida, o Espírito Santo da promessa. A promessa que Deus fez desde a criação do mundo e que tem se cumprido nas nossas vidas. Está escrito em Efésios 1:13 e assim por diante, tá? Os nomes e títulos. Então tem 50 ali, né, que alguém escreveu. O Espírito Santo deve ser adorado? Uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Se você não fez, deveria fazer, tá? Ele deve ser adorado? Com certeza, plenamente. Da mesma maneira que nós adoramos a Deus Pai, adoramos a Deus, ao Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo também deve ser adorado, sim. Infelizmente, é comum entre nós, os cristãos, né, de repente, pela dificuldade de entender a doutrina da Santíssima Trindade, né? Entender que o Espírito Santo é uma pessoa, como os outros dois, Deus Pai e Deus Filho, que eu vou repetir isso até o final, para ficar realmente fixado, tá? Algumas pessoas têm dificuldade de entender que ele deve ser adorado, tá? Mas ele deve sim, e a palavra nos deixa muito claro. E se a gente não tem adorado o Espírito Santo, a gente não tem rendido essa plena e perfeita adoração, nós precisamos então mudar aqui a nossa mente, entender à luz da palavra que ele espera ser adorado e ele deve ser adorado por nós, tá? Então, tanto quanto o Pai, da mesma maneira, tanto quanto o Filho, o Espírito Santo deve ser adorado. Apesar de muitas vezes nós denominarmos o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, não é em ordem hierárquica, tá? Ele é tal qual os outros dois. Portanto, a ele deve ser rendido pleno louvor, a glória, a adoração, da mesma maneira que nós rendemos ao Pai e ao Filho. Vamos ver a pessoa do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus? Eu anotei aqui pelo menos 6 vezes dele referenciando ao ministério. Primeiro, né, a pessoa de Jesus foi concebida por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, tá? Essa mulher abençoada, essa mulher escolhida, né? E, na verdade, eu só quero abrir um parênteses aqui, né? Que na genealogia de Jesus, quem aparece é José. José era da tribo de Judá, e aquele que haveria de vir era da tribo de Judá. Maria não era, mas ela achou graça diante dos olhos de Deus. Deus poderia ter escolhido outra jovem, outra virgem, né? Ou mesmo uma mulher que fosse da tribo de Judá, né? Mas ele escolheu vir através da genealogia de José, né? E ele escolheu, colocou como agraciada, como abençoada. Que privilégio, né? Então, o Espírito Santo já estava ali na concepção. Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo, em Lucas 1:35. Você já conhece esse texto. Em segundo lugar, Jesus foi batizado por João Batista, mas o Espírito Santo, em seguida, ele desceu com uma forma corpórea. Você também conhece isso como uma forma de pomba, tá? Validando ali aquele batismo. Mateus 3,16, tá? Ai, tem gente que ainda não conseguiu entrar. Mateus 3,16, Lucas 3:22, mas qualquer coisa depois a gente manda, depois eu mando para quem não conseguiu entrar, aí tem o estudo depois, né? Então, também o Espírito Santo, em seguida, ele levou Jesus até o deserto, não foi o diabo. O diabo ficou lá tentando Jesus durante 40 dias. Não foram só 3 tentações. Só lembrando isso, tá? Então, o diabo ficou lá tentando durante os 40 dias, tentando atormentar e fazer Jesus pecar, né? Como se fosse bobo e achasse que ele ia conseguir, né? E é da mesma forma na sua vida. Ele fica tentando, jogando tentações, lançando provações, tá? Para nos fazer tentar pecar. E Deus não quer isso nas nossas vidas, tá? Mas quem levou o Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, tá? Foi o Espírito Santo, com a sua manifestação da sua virtude, tá? E daí o Espírito Santo trouxe Jesus de volta para Galileia.
ele levou a Jesus a pregar o evangelho do reino de Deus, que estava sendo, então, estabelecido. Está registrado em Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 14, tá? Lá na sinagoga, você se lembra dessa passagem que está registrada em Lucas 4, do 18 ao 21? Lá na sinagoga, Jesus se apresentou como cumprimento final da profecia que está escrita em Isaías 61, tá? Porque o Espírito de Deus me ungiu para levar a libertação aos cativos, para libertar do cativeiro, para curar, para restaurar. Essa é a obra do Espírito Santo, tá? Houve ali o cumprimento quando Jesus pegou o rolo da Escritura e leu esse mesmo texto. Ele falou, e nesse dia se cumpre essa profecia. Nós temos que ter ouvidos. As pessoas não tiveram a percepção, nem aqueles que conheciam, que estudavam, os religiosos da época, eles não entenderam. O Espírito Santo também estava ali quando Jesus conversava com o mestre da lei chamado Nicodemos. Ele estava ali e ele disse, né, para Nicodemos, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Está registrado em João 3,5. Então, é preciso ser batizado, mas é preciso também nascer do Espírito. Você já cumpriu, né, na sua vida já se cumpriu essas duas situações? Você já é batizado, você, a partir da consciência do batismo, né? Porque existem tanto igrejas cristãs evangélicas quanto igrejas católicas que batizam crianças. E eu não estou aqui entrando no mérito dessa questão, mas é importante que a pessoa tenha consciência, já tenha idade para ter essa percepção e ser batizado. E aí, então, ser batizado nas águas, ser batizado pelo Espírito Santo. E a sexta validação aqui da pessoa do Espírito Santo no ministério e na vida de Jesus está registrada em Hebreus 9, 14, quando o autor do livro de Hebreus ressalta que o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a obra redentora, durante todo o seu tempo aqui na Terra. Tá? Então, foi o Espírito Santo quem sustentou Jesus, né? Mesmo Jesus sendo Deus, mas ele era 100% homem, 100% carne, então ele precisava desse sustento do Espírito Santo, e foi isso que aconteceu. Então, a obra do Espírito Santo, ela é destacada desde o começo da palavra, desde o começo da humanidade, e começa lá em Gênesis, tá? Não é o primeiro livro escrito, o primeiro livro foi Jó, tá? Mas o primeiro citado, tá? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, o verso 2, onde fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo já estava lá gerando, para ser gerado vida sobre a terra. Então, lá na criação, Deus estabeleceu todas as coisas no Filho através do Espírito Santo. Está escrito em Jó 26, 13. Portanto, o Espírito Santo, ele age como doador de vida. Jó 32, 24. E depois disso, ele concede à humanidade, concedeu a mim, concedeu a você, aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão até que Jesus volte, ele concede a nós, tá? Habilidades naturais que nos qualificam para viver nesse mundo criado. Ele nos dá, ele é doador, tá? Vamos falar um pouco da obra do Espírito Santo na salvação, porque nós falamos de Jesus Salvador. E agora a gente, segunda-feira, hoje a gente fala sobre o Espírito Santo na obra da salvação da humanidade. Ele desempenha tarefas específicas quanto a esse propósito de redimir a humanidade. Por quê? Deus criou o homem para viver com ele. Deus criou o homem para ser a excelência da sua criação. Porém, o homem pecou lá no Éden. Então, Deus providenciou uma maneira de reconciliar, de restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E ele trouxe Jesus. E quem veio agindo desde sempre nessa obra de reconciliar e de redimir foi o Espírito Santo de Deus, né? E hoje a gente entende que o Espírito Santo ele inspirou toda a escritura, toda a Bíblia. Foi ele que inspirou homens, por isso que a Bíblia ela perpetua ao longo da humanidade. Ele não é simplesmente um best-seller, mas é o livro que perpetua durante toda a humanidade, porque foi escrito por homens, mas inspirado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso está escrito lá em Ezequiel 2:20, em 1 Coríntios, né, um texto do Velho, outro do Novo Testamento, 1 Coríntios 2, 12 e 13, está validando, então, a questão da inspiração dada pelo Espírito Santo para
escrever a palavra que são os testamentos que Deus deixou para nós, tá? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele preparava o povo escolhido para aguardar, para esperar a redenção, né? Para esperar o Messias prometido, tá? E naquele tempo, então, qual que era a ação do Espírito Santo? Ele regenerava o homem, ele convencia o homem do pecado, ele santificava o homem, ele ensinava o homem e ele capacitava aqueles que já estavam, né, buscando o caminho, ele capacitava a esperar e crer no Messias. E ele faz essa obra ainda hoje. Aí depois que Jesus veio, tá? Então Jesus trouxe a humanidade para se realiançar com ele. Ele nasceu, ele exerceu seu ministério e aí ele morreu no sacrifício vicário lá no Calvário para então ser exaltado junto ao Pai. E eu quero te dizer que ele em breve voltará. Muito mais rapidamente do que eu e você possamos imaginar. E aí eu quero te perguntar, você pensa na eternidade? A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, sabe aquele texto onde fala que há tempo para todas as coisas, tempo para amar, né? Tempo para se afastar, para abraçar, né? Tempo de guerra e tempo de paz. Na sequência, quando fala dos tempos, né? A palavra, o autor diz, o sábio diz, e Deus já colocou no coração do homem, acho que é Eclesiastes 3:11, mais ou menos, Deus já colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Você anseia pela eternidade? Você tem esse desejo? Você pensa na eternidade? Você pensou a respeito da eternidade ontem? Semana passada? Desde que você se encontrou com Jesus? Porque Deus já colocou, não é algo que é para despertar, ele já colocou, já está no seu e no meu coração. Sim, né, Vivian? Nós devemos almejar, desejar, mais do que as coisas nessa terra, mais do que as coisas naturais, mais do que as coisas palpáveis. Nós devemos desejar a eternidade, porque já está no nosso coração. Então, vamos acordar para isso. Vamos acordar, porque Deus já colocou no meu e no seu coração. Jesus está às portas. Muitas das profecias estão, amém. Muitas das profecias já estão se cumprindo. Jesus está voltando. E eu tenho que entender que, mesmo passando por esses tempos desafiadores, acho que os mais desafiadores da história da humanidade, o Espírito Santo, ele mora em você. Você é casa, você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é seu intercessor, ele ora por você. A palavra lá em Hebreus diz que quando a gente não sabe como orar, o Espírito Santo de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós. A gente não sabe, às vezes a gente geme, né? E aí o Espírito Santo, ele se coloca como nosso único intercessor. Ele nos capacita dando dons espirituais para nós e nos conduz à salvação contínua. Ou seja, Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Porém, eu tenho que conquistar o reino e é por meu esforço, não por mérito, mas é por meu esforço, tá? O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Nosso compromisso é com a verdade, né? E ele gera em nós o fruto do Espírito Santo, tá? O fruto, ele gera o seu fruto, não são frutos, é um fruto apenas. Eu dou aquele exemplo clássico de que é como se fosse uma poncã, né? Eu não sei, tem o pessoal do sul, tem o pessoal aí do norte que está na sala, eu não sei como que chama essa fruta aí, porque dependendo da região muda de nome. Tem uma fruta que eu gosto muito, que é parecida com a poncã, que aqui eles chamam de moricote, morgote, né? Eu acho ela deliciosa. E é como, então, vamos comparar a essa fruta, tá? O fruto do Espírito com várias partes, com vários gomos, tá? O Espírito Santo, ele gera em nós a partir, tá, da nossa busca. Ele gera em nós a partir da nossa rendição, a partir das nossas renúncias. Ele gera o fruto. Isso contrasta, o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 5 das terríveis obras da carne, né, que a gente citou ontem, Gálatas 5, 19 e 20. Mas aqui na sequência ele fala, mas o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, benignidade,
bondade, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, nada vai prevalecer, desde que essas partes do fruto do Espírito reinem na nossa vida, tá? O Espírito Santo, ele é a marca de Deus na nossa vida, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, e é a garantia da certeza da salvação. Por isso eu te pergunto, falamos na segunda-feira sobre a salvação, que é em Cristo Jesus e o senhorio. Você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Hoje, muitos cristãos evangélicos, cristãos católicos, tá? Cristão é aquele que segue a Cristo, tá? Muitos cristãos, quando são interpelados, quando são questionados, estão dizendo, não sei. Ou, talvez. Tem hora que sim, tem hora que nem tanto, né? Nós precisamos não só do convencimento do Espírito Santo sobre a salvação que é em Cristo Jesus, mas nós precisamos nos mover nessa direção, porque em Jesus nós somos justificados. Está escrito em João 14, 17 e 26, está escrito em Hebreus, capítulo 2, verso 4, tá? Falei sobre o fruto. Agora eu quero te perguntar, você sabe qual que é a função do Espírito Santo? Nós falamos de alguns atributos, de algumas características, de alguns posicionamentos, algumas virtudes do Espírito Santo que emana para nós, né? Mas eu quero te dizer também que o Espírito Santo é a parte de Deus que fala conosco, particularmente se comunica conosco, tá? Através do quê? Uma das principais ferramentas é através da palavra de Deus. As pessoas procuram guias religiosos e não tem nada de errado nisso, estar debaixo de autoridade espiritual. Elas são exemplos para nós. E nós precisamos, lembra que eu falei, anda com gente que é mais cristão do que você, para não te desviar do caminho, não te tirar do foco, que é um relacionamento com Deus. Essas pessoas estão aqui como exemplo, mas o nosso maior modelo é Jesus, e hoje ele manifesta nas nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo. Olha o que está escrito em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado para vocês. É o Espírito Santo, mas assim, não é só eu ficar sentadinha, eu só ficar, né? Ai, tô cansada. Não, eu tenho que desejar e eu tenho que atrair a pessoa do Espírito Santo através das minhas renúncias, através do meu amor, através do meu pensamento, do gerenciamento do pensamento, das emoções. É dessa maneira que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e são todas mesmo. Ao longo da minha vida, da sua vida, nós tivemos que aprender, às vezes com dificuldades, né? Nós tivemos que aprender coisas. E olha que coisa maravilhosa. Aqui, Jesus está falando no Evangelho de João que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo aquilo que ele deixou para nós. Agora, outro dia eu estava com uma amiga e ela contando, na verdade a gente não estava presencial, né? A gente pelo WhatsApp, e ela contando que uma pessoa foi fazer uma prova numa cidade aqui próxima, aqui na capital do estado do Paraná, e daí ele falou assim, ora por mim, era uma prova importante, né, para um concurso muito bom para ele, da área dele, né, com salário excelente. Ele falou, ora por mim. Ela falou assim, eu vou orar para Deus te fazer lembrar tudo que você estudou. Você estudou, né? Ele, não. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar todas as palavras de Jesus a partir da nossa leitura bíblica diária, da meditação na palavra, de refletirmos na palavra. Aí ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus deixou para nós através do ministério de Jesus sobre a terra, tá? Por isso, eu preciso ter intimidade com a palavra. Os discípulos de Jesus, eles precisavam do Espírito Santo para lembrar, depois da morte de Jesus, tudo que Jesus tinha ensinado. Eles estavam passando por aquela dor tremenda, ficaram deslocados, ficaram perturbados com as suas mentes atônitas, e eles precisavam se lembrar. Foi quando o Espírito Santo se manifestou na vida deles, tá? E é isso que ele faz, ele nos ajuda a entender, até entender o momento que nós vivemos, entender a história das nossas famílias, entender aquilo que ele espera, que ele tem para nós, ele nos faz entender. Mas
precisamos ler a palavra, ter relacionamento com a palavra. Ele nos faz lembrar de muitas situações que nós lembramos, que nós já lemos, né? É assim, a gente, por exemplo, a gente se alimenta da palavra, a palavra é pão através de Jesus para mim e para você, né? Assim como nós nos alimentamos fisicamente todos os dias para não adoecer, para não enfraquecer, não debilitar, nós temos que nos alimentar, porque Jesus é o pão da vida e a revelação de Jesus está em toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse. Então nós temos que nos alimentar. Talvez você não se lembre o que você almoçou quinta-feira da semana passada. Eu não me lembro. Eu mal me lembro que eu comi ontem. Não, o de ontem eu lembro sim, né? Brincadeira. Mas talvez você não se lembre, a não ser que você tenha uma ótima memória, né? Talvez você não se lembre. Mas você sabe que aquele alimento que você ingeriu te sustentou. Aquele alimento te nutriu, não é verdade? Então, a gente vai lendo a palavra, a gente vai lendo, talvez a gente não se lembre tudo, mas nos alimenta. E para o momento certo, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar do alimento que a gente teve através da leitura. Pastora, desculpa, eu silenciei você. Alguém entrou na frente, eu acabei silenciando, perdão. Aí, estamos de volta. Estamos de volta. Obrigada, Mai. Vai falando comigo, tá? Por favor. Está todo mundo ouvindo agora, né? Então, vamos lá. Então, a obra do Espírito Santo de Deus é revelar todos os dias quem verdadeiramente Jesus é. Por quê? Porque a gente ainda não atingiu essa plenitude. Nós não alcançamos isso ainda, de entender quem Jesus é, de conhecer o coração de Deus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos sermos lembrados todos os dias. Essa também é uma obra do Espírito Santo. Olha o que está escrito em João, capítulo 16, essa eu vou ter que ler. João 16, do 12 ao 14. São só 3 versículos. Olha só. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, essa é uma obra do Espírito. Jesus fala assim, olha, quando ele vier, ele vai fazer tudo isso, tá? Agora vocês não conseguem, é João 16, do 12 a 14, Cláudia, tá? João 16, do 12 a 14, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente não aguenta a revelação de uma só vez. Ele fala assim, vocês não podem agora suportar. A gente não aguentaria, como a gente também não aguentaria ver a glória de Deus, tá? Moisés falou, eu quero ver sua glória. Deus falou, se você ver, você vai morrer, meu filho. Então, fica ali na fenda da rocha, ali, ó, numa rachadura, numa brecha da rocha. Fica ali, porque você só vai me ver pelas costas, depois que eu passar, depois que a minha glória passar. Da mesma maneira, nós não suportaríamos a revelação total de quem Deus é. Por isso que o Espírito Santo vai fazendo isso gradativamente a partir da nossa busca. Quando Jesus esteve aqui na Terra para trazer a redenção para nós, ele abriu um novo caminho, um vivo e novo caminho para nós. Tá? Jesus é o nosso sumo sacerdote, nos ajuda em todo o tempo, em todas as nossas batalhas. Lê o livro de Hebreus inteiro. É um livro curtinho, lê hoje, tá? E você vai ver essa obra poderosa e redentora ali. O Espírito Santo também, uma outra função dele é nos dar forças para lutar contra o pecado. Então, não tem desculpa que eu pequei porque não teve outro jeito. Ontem a gente falou sobre isso, eu não vou ser repetitiva aqui, porque a gente nem tem tempo para isso, tá? Mas o que a gente tem que entender é que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos resistir contra todo e qualquer pecado. Em Atos, a palavra diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Está escrito lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Essa é a natureza, então, do Espírito Santo em nós também, é sermos testemunhas de Jesus, tá? Por isso nós precisamos andar no Espírito. Como que é isso? Como que eu vou andar no Espírito? Eu não vejo, eu falei para mim, para você, o Espírito Santo é uma pessoa, eu tenho que me relacionar com ele como uma pessoa. É como assim? Tem um vídeo muito lindo que eu vi há um tempo,
sei lá onde, deve ter sido no YouTube, não sei, e eu amo quando passa por mim novamente aquele vídeo, porque aparece, assim, várias pessoas de várias idades, sexo, feminino, masculino, várias etnias, sabe? E aparece, assim, as pessoas andando, e aparece uma pessoa, assim, com aquilo que as pessoas acham que é Jesus, né? Um homem com uma túnica branca, cabelos pretos, longos, barba longa, né? E assim, só que me transmite muita paz aquele vídeo. Então, ele aparece ao lado de uma criança andando no parque, ele aparece ao lado de um idoso sentado num lugar, né? Ele aparece ao lado de uma pessoa que parece muito entristecida, muito angustiada, tá? É desse jeito, tá? Eu não vejo, mas eu sinto. Então, eu tenho que... Você já viu, Josiane? É lindo, não é? Me emociona. Então, assim, eu não vejo, mas eu sinto, ele está comigo nas minhas maiores necessidades, mas eu preciso sempre buscar, sabe, atrair ele até mim, porque senão eu vou ficar no natural. E, gente, a nossa vida é muito mais no sobrenatural do que no natural. Lembra que eu citei aqui segunda-feira que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência sobrenatural, tá? Uma experiência divina aqui na Terra. Não, nós somos seres espirituais, seres espirituais. Portanto, eu tenho que atrair a pessoa do Espírito Santo para eu ter maior percepção cada dia mais do reino, e alguns com a visão aberta para entender tudo isso. É tremendo, gente, é tremendo. Eu gostaria muito de conseguir passar para você tudo isso que o Espírito Santo quer que você entenda e quer que você receba, né? Mas a minha oração é que se eu não conseguir passar, sabe, que você busque tudo isso e você vai entender essa revelação, tá? Em Efésios 4:30 diz, lembra que eu falei que o Espírito Santo tem emoções, ele tem sentimentos? Olha o que está escrito em Efésios 4:30. Não, que você não entristeça o Espírito de Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente sai do foco, quando, né, pecado, uma das definições é errar o alvo, né? Quando a gente foca para outro lado, nós entristecemos. O Espírito Santo de Deus, ele fica triste comigo, com você, não para apontar o dedo e falar, sabia que ela ia fazer, amei, né? Não é para isso, é porque o pecado gera consequências. Entristecer o Espírito Santo vai gerar consequências nas nossas vidas, e ele não deseja que a gente passe por isso. Exatamente para isso. Ele não quer que a gente entristeça nesse sentido, porque ele quer nos livrar, ele quer nos poupar, através desse amor tão lindo e incondicional que ele tem por nós. Então, uma das obras do Espírito Santo é nos ajudar a não entristecer ele, entende? Porque ele sabe que isso vai gerar consequência, porque ele sabe que isso vai nos afastar, porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, tá? Ele quer que nós o ouçamos, que nós o obedeçamos, tá? É isso que ele deseja. Aí eu quero falar também agora um pouco, vamos ver a hora. Tem um tempo ainda, oh, que delícia, tá? Que beleza. Eu quero falar um pouco a respeito dos dons do Espírito Santo. Lembra? A gente já falou sobre o caráter, a gente já falou sobre a função, a gente já falou sobre os atributos, sobre a pessoa que ele é. Agora eu quero falar sobre os dons espirituais. Tem muita gente que tem sede, tem gente que nem liga, né? Tem gente que não está muito aí, né? Mas muita gente tem sede, ama, né, Michele? Isso é maravilhoso, ter sede dos dons, e a gente pode pedir, o apóstolo Paulo fala, dá licença um pouquinho. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios e ali em algumas outras cartas, ele fala a respeito dos dons, ele fala assim, para a gente buscar com zelo, com cuidado os melhores dons, eu devo pedir os dons, não para eu me engrandecer, não para, né, eu tenho dom de revelação, de profecia, dom da palavra, não, é para eu servir o reino, tá? O dom, ele serve para isso. Deus quer dar dons. A palavra dom, ela vem de uma raiz que é carisma, né? Escreve com CH, charisma no grego, tá? Mas vem... E você já conhece essa palavra, né? O que é carisma? Significa presente, significa graça. São as manifestações do Espírito Santo oferecidas mediante essa graça de Deus. O apóstolo Paulo, um dia, ele falou para Deus, né? Esses dias eu assisti o filme, acho que eu falei aqui, né? Eu assisti o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Gente, é tremenda ali a fidelidade
a vida de Paulo, tá? É tremendo. Se você tiver a oportunidade, assista. E aí tem um momento na vida de Paulo que ele fala assim, eu não estou aguentando, algo que traz muito sofrimento, e ele compara um espinho na carne, né? Imagina um espinho grande ali, ferindo, forçando e não conseguir tirar, né? E adoecendo ali, né? Podendo trazer danos maiores do que um furo, né? E ele fala assim, eu estou sofrendo, é como um espinho na carne. Sabe o que Deus responde para ele? Ele fala assim, Paulo, a minha graça basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, está fraco por causa desse espinho na tua carne, né? Você está sofrendo, está doendo. Eu quero te dizer que eu não vou tirar o espinho nesse momento, mas eu libero sobre você a minha graça e ela é suficiente para você vencer isso. Então, existem situações que Deus ainda não tira, porque Ele quer nos fazer amadurecer, Ele quer nos fazer crescer. O próprio apóstolo Paulo, ele tem um momento, eu não me lembro aonde, né, em que ele fala assim, nós não somos perfeitos, né? Eu não sou perfeito. Aí mais para frente, no mesmo livro, ele fala assim, mas nós que somos perfeitos, bugou, né? Como assim? Você não é perfeito, mas agora você é perfeito. É no sentido de ser completo em Cristo. A graça de Deus traz essa plenitude. Nós podemos ser completos, apesar das dores, sofrimentos, problemas, dificuldades, de todas as consequências do pecado. Nós podemos crescer, crescer amadurecendo e sermos completos em Jesus. Por isso que Deus fala para Paulo, né? A minha graça é suficiente. Cola em mim, que é sucesso, né? Fica comigo, anda comigo, não desvia seu olhar, não, para circunstância, situação. A palavra de Deus, Paulo fala, né? No Senhor, nós somos, nos movemos e existimos. É em Deus, não é nas circunstâncias, não é na pandemia, não é na vacinação A, B, se vacina, se não vacina, se toma esse remédio A, se toma o remédio B, se há uma manipulação. Não, nós nos movemos no Espírito, nele nós somos nele. Não são as situações externas que vão determinar o que eu sou. É o Espírito Santo que habita em mim, tá? Que determina quem realmente eu sou. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou co-herdeira com Jesus. Em mim habita a maior manifestação da divindade de Deus, que é o Espírito Santo. A graça de Deus nos basta. E a palavra dom vem da mesma raiz. Graça é imerecido, não é por nós, mas é por Deus, tá? Então, essa palavra carisma, ela indica para os dons e para as graças que Deus nos confere gratuitamente. A palavra graça já fala isso, é free, é gratuito, tá? E é para quê? Para exercer o nosso chamado, para exercer o nosso ministério. Mas eu não tenho chamado, eu não tenho ministério. A partir do momento que nós nos aliançamos, que fomos reconciliados com Deus através da pessoa do Espírito, a pessoa de Jesus Cristo, e hoje na manifestação do Espírito, nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Pelo menos um dom cada cristão tem que ter, tá? E ele não dá todos para um só também, tá? Para não se ensoberbecer, porque tem gente que não aguenta, né? Ter poder um pouco na mão. Você quer estragar determinados tipos de pessoas, é só dar um pouquinho de poder. Você já viu isso acontecendo? Uau! E quando isso acontece comigo, com você? Pior, né? Pior, muito pior. Então, por isso que Deus não dá todos os dons para um só, tá? Aqui na Terra, um humano só, mas ele também não deixa o cristão sem dom. Então, um dom, no mínimo, tem que ser manifesto na sua vida, que é uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo com a finalidade de nos equipar, tá? De nos municiar para a gente exercer o nosso chamado, o seu ministério. Então, você tem chamado sim, você tem ministério sim, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos fazer a obra, tá? E também os dons, eles são dados para que a gente se ajude uns aos outros. Teve uma pessoa muito querida, né, que falou para mim na quarta-feira, estava conversando com ela por WhatsApp, centenas de quilômetros daqui, e eu falei para ela que, quarta-feira foi ontem, gente, eu estou perdida com essa semana, perdão, foi ontem essa conversa, né? E ontem a gente, né, o tema foi batalha espiritual, e foi muito forte. E quando a gente se coloca para ver realmente a cura e a libertação nas nossas vidas e tentar ajudar o outro, né? Vem batalha,
mas então não vou mais fazer porque tem retaliação. Não estou falando de retaliação, estou falando de batalha, e eu falei no começo, inimigo, você buscando ou não, pelo simples fato de você ser de Jesus, ele vai ficar perturbando. Ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. E eu disse que foi uma batalha muito grande. Aleluia! Se Deus nos escolhe, nos elege e permite que a gente passe por essas batalhas para ver ali na frente, lá na frente, aqui diante de nós, a obra dele sendo revelada, trazendo, vindo a cura, a revelação da cura, da transformação, da libertação. Gente, isso é privilégio. Aí essa pessoa querida falou assim para mim, ai, pastora, por que você não falou? Eu teria orado por você, eu amo interceder. Eu falei, gente, olha que dom incrível. Olha que dom, o dom da intercessão. Cabe a cada um de nós, mas tem pessoas que amam isso. E a manifestação dos dons é a partir do nosso amor também, tá? É a partir do nosso amor também. E aí Deus nos traz para ajudar uns aos outros, que foi isso que essa pessoinha querida me falou, né? Quero te ajudar. Eu quero amar você através da minha intercessão. E os dons, eles são manifestos na nossa vida para isso, para a gente amar uns aos outros, para a gente se ajudar mutuamente, tá? E quando eu estava hoje, era 6 horas, eu estava relendo tudo aqui, já estava aqui prontinha, 6 horas já estava aqui prontinha, né? Para a gente ter mais o nosso dia da campanha. Na hora que eu parei aqui, eu até escrevi em letras em negrito, porque Deus falou que era para eu falar isso para você agora. Não tenha medo. Não tema. Mas eu não tenho espírito, ou o Espírito Santo, ou então eu estou me sentindo, ou assim, aqui a gente fala o ó do borogodó, né? Eu estou me sentindo verme do carrapato, da pata, do cavalo, do bandido, do faroeste, ou seja, não sou nada. Como que o Espírito Santo vai manifestar na minha vida? Deus está falando para você. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar o Espírito Santo. Não tenha medo de desejar a manifestação do Espírito Santo. Não tenha medo com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque tem gente que tem medo, sabe do quê? De ter que abandonar pecado. Meu Pai, e Deus está falando com todo o amor do coração dele. Não tema. Não tenha medo. Busque a ele, se alicerce nele. Se alicerce nele. Qual o propósito dos dons espirituais nas nossas vidas? Para que eles servem? Né? Eu falei já algumas coisas, né? Para a gente se ajudar, para a gente fazer o outro crescer, para a gente amadurecer, tá? Mas o especial é isso, equipar a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Cristo, no qual ele é o cabeça, tá? Nós, os membros, é nos equipar para fazer o serviço aqui, de proclamar o evangelho e trazer glória para Deus, tá? Trazer glória para Deus. Nós precisamos proclamar o evangelho. O que está escrito lá no último capítulo de Mateus, Mateus 28? Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Ou seja, é para pregar o evangelho. A pastora Joyce Meyer, ela cita uma frase do Padre Agostinho que eu gosto muito. Ela fala assim, pregue o tempo todo, e se for necessário, use as palavras. Então, a minha vida, a sua vida tem que ser uma pregação do evangelho, uma pregação da boa nova, tá? Se tem Jesus, é para viver isso. Isso é o novo de Deus através da sua vida, numa ação do Espírito Santo para a vida das pessoas ao seu redor, tá? Então, os dons, eles servem para edificação, para construção da igreja, o corpo de Cristo. E eles têm uma finalidade coletiva, tá? Para a coletividade, é para todos, tá? Deus, então o dom não serve para mim, eu quero dons, eu quero dons. Se estiver pedindo com esse intuito, muito possivelmente você não vai receber, porque é para o outro, o dom é para o outro, né? O único dom que nos edifica é o de falar em línguas, porque quando nós falamos em línguas, nós falamos na língua dos anjos e a nossa mente, nosso coração é edificado, porque a gente não passa pelo nosso cognitivo, pelo nosso intelecto, é algo realmente sobrenatural, é o único dom que edifica nós mesmos, né? E a gente precisa ser edificado, mas aí a gente vai buscar com zelo os melhores dons para a construção da igreja, tá? Para a construção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né, o apóstolo Paulo vai falar bastante, vai discorrer bastante a respeito disso, tá? Agora eu quero dizer que dons é totalmente diferente de fruto. Lembra que eu falei do fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5, do 22 e o 23, tá?
E daí você vai ler lá e vai ver que é somente através do Espírito Santo que a gente é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus, tá? É só através do Espírito Santo. Por isso que eu preciso buscar, eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso clamar pelo Espírito Santo de Deus, tá? Aqui nesse texto a gente vê o pano de fundo ali, né? A gente vê o que Paulo está falando, que há uma luta contra a carne e o espírito. Há uma batalha que é travada o tempo todo. Por isso que eu preciso, né, ter o fruto do Espírito na minha vida, porque ele me capacita a vencer essa batalha. Existe uma historinha que alguém um dia chegou para um sábio e falou assim que estava vivendo uma turbulência dentro de si. Eu fico imaginando como Paulo falou, bem que eu quero, isso eu não faço, mas mal que eu não quero, isso eu faço. Está uma loucura, né? Um paradoxo dentro de mim. E aí esse sábio falou assim, dentro de você é como se morassem dois cachorros, dois animais da mesma espécie, tá? Não lembro, acho que era cachorro, né? Um de tal cor, outro, um claro, outro escuro, né? Daí ele falou assim, mas qual que mais cresce? Aí o sábio responde, aquele que você mais alimenta. Então, numa batalha contra a carne e o espírito, se você alimenta a sua carne, é ela que vai prevalecer. Se você alimenta o seu espírito, é ele quem vai prevalecer, tá? E a carne, ela se corrompe muito facilmente, tá? O diabo, ele sabe no que te tentar, exatamente no que tentar, né? Ele vai lançar distrações para te afastar da presença do Senhor. E distração não é só coisa ruim, não é só problema, não é só doença, não é só dificuldade, tá? Não é só desavença. Distração também é coisa boa. Quando tá tudo bem, né? Aí você nem vai buscar tanto a Deus. Tá tudo resolvidinho, nem busca tanto a Deus, né? Obrigada, Deus, estou felizona aqui, né? Valeu aí que o Senhor fez, tá? Então, distração não é só coisa ruim, é coisa boa também. Então, vamos despertar para isso. Por isso, desculpa. Por isso, o fruto do Espírito quer nos fazer prevalecer contra as manifestações da carne que estão lá em Gálatas 5:19. Eu quero dizer também para vocês isso aqui que é muito importante, que muitos cristãos, ao entregar a sua vida para Jesus e ao lerem sobre o fruto do Espírito para o qual são chamados a viver, tentam resolver isso por si mesmos, tentam se polir, sabe? Quando você pega uma prata, que ela está com aquelas manchas escuras, né? Você está falando, não, eu vou deixar a prata limpinha, a ponto de eu ver o meu reflexo quase que como num espelho, né? E tem cristão que tenta fazer isso. Ai, vou lapidar aqui, eu vou polir aqui. Não é pelo nosso esforço, pela nossa busca, mas não adianta. Então eu quero ser uma pessoa bondosa, eu quero ser uma pessoa bondosa, eu serei uma pessoa bondosa. Uma vez, ela era bem jovenzinha, né? E naquela ocasião, hoje é já uma mulher casada, com 2 filhos, um filho já acho que de 10 anos. E uma vez ela pegou e a gente conversando, e eu ministrando o coração dela, né, pela misericórdia de Deus, ela falou assim, olha, as pessoas não me veem como eu sou. Muitas acham que eu sou grosseira, hostil, que eu sou antipática, né? Mas eu sou uma pessoa simpática, eu quero que elas vejam isso em mim, né? Eu dei risada, eu falei assim, é engraçado, porque as pessoas normalmente, se a gente não mascarar, elas vão ver o que a gente é. Então, se você é uma pessoa simpática, deixa fluir isso dentro de você. Mas não adianta você querer ficar forçando a barra e ser simpática em todo o tempo. O vício, tem um livro da pastora Joyce Meyer que o título é O Vício de Agradar a Todos. Não adianta eu ser viciada em agradar todo mundo ao meu redor e não agradar o Espírito Santo, não agradar a Deus Pai, não agradar a Deus Filho, tá? Então, não adianta eu falar assim, eu sou simpática, eu sou bondosa, eu sou benigna, eu sou mansa, e nas minhas atitudes está fluindo totalmente diferente, tá? Então, não adianta querer polir o fruto do Espírito na tua vida, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, o que realmente está lá vai sair. Jesus falou no Evangelho de Mateus, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que está aqui dentro, em algum momento, vai externalizar, tá? Não adianta trabalhar, forçar isso para desenvolver, porque isso não vai longe e vai cansar. Isso vai cansar, sabe? Essa questão, por exemplo, de ter que agradar todo mundo, não diz não, tá? Não diz não para ninguém, né? Ah, eu tenho que dizer sim, porque não vai gostar de mim, eu tenho que fazer, porque, nossa, me chamou, eu largo tudo para ir lá atender. Não adianta, porque uma hora isso vai desgastar, uma hora a gente não aguenta mais. Eu estou falando isso
porque eu tenho know-how. Eu era muito esse tipo de pessoa. Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo para ser aceita, tá? Eu não estou falando que daí eu me transformei em pessoa grossa, que não estou nem aí com os outros, não. Né? Tenho que buscar ser mansa, porque Jesus falou para eu ser mansa como ele o é, né? E a mansidão é uma parte do fruto do Espírito, tá? Porém, eu tenho que ser a pessoa que Deus me criou para ser, tá? Com todas as virtudes, com o caráter de Cristo na minha vida, tá? Mas também não posso ser, né? O marido que brinca, né? Porque está escrito lá em Mateus, né? Que nós somos o sal da terra, mas não precisa ser sal grosso, tá? Não precisa. Só para dar uma aliviada. Vocês estão tão sérios hoje, tão sérios. Mas assim, nós precisamos nós tem que emanar, de nós tem que fluir o caráter de Jesus. Obrigada, Yasmin. De nós tem que fluir o caráter de Jesus. Mas não adianta ficar tentando forçar ser uma pessoa que eu não sou. Tá? Não adianta, tá? Eu tenho que ser a pessoa que Deus quer que eu seja. E eu quero dizer, talvez você não saiba disso, mas a grande novidade é que Deus fez você o melhor que Ele queria para você. Ele não se enganou. Ele não deixou de colocar alguns atributos. Ai, foi tão corrido na hora que eu criei a Eni que aí eu não lembrei de colocar esse atributo, né, na vida dela. Eu esqueci de colocar na vida da Janete esse atributo, porque eu estava muito corrido, né? E eu falei para o Espírito Santo colocar, ele também estava muito corrido e não deu para fazer. Não, tá? Ele fez você, Patrícia Paiotti, o melhor de Patrícia Paiotti que ele tinha na sua vida. Melissa, ele fez na sua vida o melhor de Melissa que ele tinha. O que nós precisamos é buscar a essência de Cristo em nós e, então, numa reverência total ao Senhor, buscar a santidade e buscar ser quem Ele quer que nós sejamos, tá? Não adianta forçar, não adianta. É apenas ser a pessoa genuína e maravilhosa que Ele nos criou para ser. O fruto do Espírito, então não adianta eu polir, é uma obra de Deus na minha vida, porque a partir do momento que eu sou obediente ao Espírito Santo de Deus, aí fica a pergunta que não quer calar, você obedece ao Espírito Santo de Deus? Porque através da palavra de Deus, ele traz tudo aquilo que eu preciso obedecer, princípios, mandamentos, preceitos, ordens, e não adianta a gente sair por aí querendo ficar rebeldinha com Deus, né? Você já fez isso? Eu já, né? Emparedar Deus. E eu falo de mim, né? E eu vivenciei algumas situações. Uma vez uma mulher, eu lembro uma senhora 20 anos, mais de 20 anos, mais velha do que eu, e eu fui visitá-la, e ela estava passando por umas lutas muito grandes, terríveis, misericórdia. Me lembro como se fosse hoje, tá? Isso tem uns 15 anos atrás. E ela pegou, né? E para a gente marcar o horário para ir visitar, ela falou assim: olha, pastora, você vem, você ora para você vir, porque eu já falei para Deus, é a última chance. Se dessa vez essas coisas não mudarem, eu não quero mais nem saber, eu não piso mais numa igreja, não falo mais com ele. Aí eu orei sim, falei: Espírito Santo de Deus, me dá graça, porque ela está errada. Não adianta emparedar Deus, fazer beicinho com Deus, fazer gracinha com Deus. Não adianta, quem perde. Se ela estava realmente dando uma última oportunidade para Deus, quem ia perder era ela. Porque Deus sem ela é Deus. Deus sem você é Deus. E eu e você sem Deus, o que a gente é? A gente não é nada. Porque a palavra fala que a vida é como um sopro. Foi. Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto isso. Hoje, mais do que nunca, a gente tem percebido isso. A vida essa fragilidade da vida tão grande, sabe? Então, eu sem Deus, eu não sou nada. Então, não adianta eu brigar com Deus. É dois trabalhos, de brigar e de reconciliar. Brigar e desbrigar. Não adianta eu querer confrontar Deus, colocar Deus dentro da minha caixinha. Ele não vai caber. Ele não cabe dentro da minha caixinha. Tá? Ele é Deus, nada menos do que isso. E eu sou uma pessoa e nada mais do que um ser humano fadado ao fracasso. Sem ele eu sou falido. Sem ele eu sou falida. Eu não sou nada. Tá? É isso que a gente tem que entender, né? E o Espírito Santo, ele nos dá força para a gente seguir. Olha só, Romanos 15:13 diz assim, que toda alegria e paz emana do Espírito Santo para a nossa vida. Em Efésios 4:2, toda humildade e mansidão e longanimidade emana do Espírito Santo para nós. Em Efésios 5:9,
Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, em toda a justiça, em toda a verdade. Só que eu quero chamar a nossa atenção, a minha e a sua, tá? Tô junto, né? Tamo junto. Na nossa vida, já que do Espírito Santo emana para nós, na nossa vida a gente vê a presença da alegria, independente das circunstâncias e situações, é o que eu citei aqui. A paz tem reinado. Você lembra quando eu falei que aí eu estava falando com uma amiga antes da gente começar a campanha hoje, né? Que ela estava perguntando da Paty, como que ela tá e tal. Eu falei assim, olha, a situação não está fácil. Aliás, o caso é bem complicado, é bem difícil. Mas dela emana uma paz que a Paty me inspira. Por quê? Porque ali é uma demonstração de fé, ela tem o dom da fé. O dom da fé, né? Não é a fé, é o dom, né? Ela tem o dom da fé. Ela confia em Deus, para o que Deus quiser fazer na vida do pai dela. Ela espera em Deus. Por isso ela está em paz. Para outra pessoa podia ser loucura. Ai, mas meu pai, meu Deus, descabelando, né? Ia adiantar? Não. Se eu confio em Deus, se eu não temo, lembra que eu falei que Deus mandou falar, não tenha medo? Se eu confio, eu tenho que esperar somente nele. Mesmo porque só pode me adoecer, né? Me adoecer. Nara, talvez a gente não tenha tempo de falar mais sobre cada dom, porque a lista é extensa, tem 3 ou 4 tipos de lista sobre os dons que Paulo fala, né? Mas, de repente, a gente, depois, né? Não hoje, né? Porque o nosso horário já está acabando, mas a gente pode voltar a falar sobre os dons, porque eu acho muito importante. Até para a gente buscar com zelo o dom que Deus tem para nós, tá? O dom que, se você não está fluindo em um dom, vamos fazer novos encontros. Você viu que a Michi já está empolgadona aí, né? Vamos fazer, vamos continuar. Eu super topo. Eu super tô nessa, né? Até falei na segunda-feira, né, acho que foi para a Paty. Eu falei assim, gente, trabalhar junto para o reino, meu Deus, é maravilhoso. Aí, ó, quem quiser, então, já vou começar a falar com a Paty, assim que puder, e orando, que estamos juntos, né? Aí eu falava a respeito do fruto do Espírito. A alegria emana de você, independente das circunstâncias, das situações. A paz que vai além da nossa inteligência, que excede todo entendimento, ela vai com você, onde você está, né? Os outros atributos, as outras partes do fruto. A humildade. Você já lidou com gente que fala assim, eu sou super resolvida, comigo não tem essa. Passa 5 minutos, vem uma situação, ela tá toda dolorida, tá toda, nossa, mas olha o que falou, olha o que fez comigo, sabe? É autossuficiência e a falta de humildade. Duro isso, né? A mansidão, ser uma pessoa mansa, tá? Vai ser online, Josiane. E sempre gravado, né? Que a gente tem uma equipe boa aí, né? A Paty tem uma equipe excelente, né? A Maiara e a turma. Esse povo é demais. A mansidão, você é manso? Você é mansa? Ou é intempestiva? Ou é irada? Irado, irascível, violento? Extrapola? Porque a mansidão é uma parte do fruto do Espírito, tá? Você é uma pessoa bondosa? Sabe? Tenta ser uma pessoa bondosa onde você vai, não para agradar todo mundo, que a gente já falou sobre isso agora há pouco, mas para que a virtude do Espírito Santo emane. Você é uma pessoa que busca justiça? Uma das manifestações de Deus no Antigo Testamento é Jeová Tsidekinu. O Senhor é a nossa justiça, não a minha justiça própria, porque a nossa justiça própria não serve para nada. A gente falou sobre isso, acho que ontem. Mas o Senhor é a minha justiça. Então, eu vou buscar a pessoa, a justiça de Deus em toda e qualquer situação, mesmo quando eu sou injustiçada, mesmo quando eu sou ferida. Eu vou buscar a justiça de Deus. A verdade também é uma parte do fruto do Espírito. A verdade. E aí eu te pergunto, a gente tem andado na verdade? Os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, reações de nós emana a verdade? Porque é para ser assim. É para isso ser uma realidade. E aí? Como que eu desenvolvo? Se não é por esforço meu, não é por mérito meu,
Nós precisamos ser nascidos do Espírito. Jesus falou, ó, aquele que não nasceu da água e não nasceu do Espírito não vai herdar o reino. Então, eu preciso ser nascido, ter um novo nascimento no Espírito. E como que eu tenho isso? É numa total rendição, Espírito Santo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas reações, porque a ação a gente pode até dar aquela segurada, dar aquela mascarada, aquela maquiada, mas reação, muitas vezes, ó, explodiu, tá? Explodiu. Nós precisamos, então, nascer do Espírito para a manifestação do reino de Deus. E esse reino consiste, na palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é poder, justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Eu me alegro no Espírito Santo, independente das circunstâncias, independente das situações. Eu quero dizer que quem é nascido do Espírito tem o poder do Espírito em ação, tem esse dínamo, tá? O poder, essa potência do Espírito dentro e vai entrar em ação, tá? E aí sim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai mudando quem nós somos, tá? Eu não preciso mais viver de acordo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é poder, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, tá? Eu não anotei o texto aí, mas é bem fácil de achar lá, né? Dá aquela gugada, né? E aí ele vai trazer o texto para nós, tá? Então, nós precisamos viver de acordo com a natureza do Espírito e não com a nossa natureza, que a nossa natureza é fadada ao fracasso, é falível totalmente, tá? E aí, quando a gente começa a viver, a gente vai, o fruto do Espírito, a gente tem essa percepção maravilhosa de que tudo aquilo que é manifestação da carne vai indo embora. A impaciência e o orgulho. A gente nem falou, né, sobre o orgulho. Meu Deus, ele vai embora. A falta de bondade, a falta de gentileza, a falta de empatia, né? A falta de integridade. Eu não anotei isso, mas é importante, tá? O Espírito Santo, através da manifestação do fruto, tem poder disponível para a gente viver uma vida que agrada a Deus, uma vida agradável ao Senhor. E aí eu pergunto para mim, para você, a gente tem vivido, né, essa vida que agrada ao Senhor? É para a gente ir crescendo nisso todos os dias. E nós vamos orar agora, nessa sequência, para que você receba o Espírito Santo de Deus, para que você seja feliz aqui na Terra, independente do que acontece ao redor, né? Isso não é utopia, é uma verdade, é uma possibilidade, para que aqui na Terra você seja guiado pelo Espírito, para que você seja completo aqui na Terra, completa, e vá viver a eternidade com maior plenitude ainda. O Espírito Santo de Deus. Tinha uma canção antiga que falava assim: o Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente e fazer um rebuliço tal qual você nunca sentiu. Então, deixa entrar o Espírito de Deus. Deixa entrar, deixa fluir. Você sabe por que muitas pessoas não têm experiência com o Espírito Santo de Deus? Porque não dá lugar. A palavra de Deus fala, dei lugar. Eu até anotei, mas eu pulei, porque eu não falo tudo que eu anotei, né? Mas a palavra de Deus fala, deem lugar ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não vivem com o Espírito Santo porque não dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para um caminhão de coisas, mas não dá lugar para o Espírito. Não dá lugar. Deem lugar ao Espírito. Encham-se do Espírito. Ele é vida, ele é uma pessoa, ele quer fluir na sua vida todo o tempo. Você sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque ele te amou de uma tal maneira, de uma tal forma, numa plenitude maior, máxima, a ponto dele dar o seu único filho para que você não sofra, para que ninguém sofra, mas todos tenham a vida eterna. O Espírito Santo de Deus traz isso. Ele revela isso. Ele manifesta uma vida plena em Jesus, tá? Hoje nós estamos aqui, durante toda essa semana nós estamos nessa caminhada, numa campanha de cura e libertação, porque pessoas curadas curam, pessoas transformadas transformam outras pessoas, transformam ambientes.
Porque pessoas restauradas restauram. Porque pessoas libertas libertam. Agora o ferido fere. O enganado engana. O deficiente, não existe essa palavra deficiar, sei lá o quê, mas o deficiente provoca deficiência. O deficiente, ele faz brotar no outro o pior do outro. O pior. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente faz fluir o melhor do outro. Nesse tempo de pandemia, às vezes você é atendido por pessoas que estão sofrendo tanto e elas externalizam isso com atitudes bruscas, às vezes grosseiras, sabe? Nos ambientes onde a gente tem que ir buscar, né, algumas coisas, quando a gente precisa ir a um supermercado, às vezes você chega, você sente aquela coisa ruim que a pessoa está vivendo. Mas quando você é transformada pelo Espírito Santo, quando o fruto do Espírito Santo manifesta na sua vida, quando os dons do Espírito Santo manifestam na sua vida, são realidade, você consegue, apenas por uns instantes ali, com aquela pessoa que você, às vezes, nunca viu antes, você consegue transformar, curar, manifestar o Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Então, vamos deixar fluir o Espírito Santo. É isso que ele quer. E é isso que nós vamos orar agora. É isso que nós vamos orar agora, nesse instante. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Respira fundo, bem lentamente agora. Talvez você esteja com um monte de questionamentos. Eu sei que muitas pessoas aqui querem mais, porque a gente tem orado por isso. Quer ter experiências com o Espírito Santo, e eu quero te dizer que Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele só está esperando esse seu posicionamento. Mas vamos acalmar o coração nesse sentido, porque a gente não consegue esgotar o assunto. Não agora, mas eu creio que a gente vai poder tratar muito mais sobre isso, né? Mas respira fundo agora. Vai sentindo a presença do Espírito Santo, ele está aí com você. Vai sentindo a presença do Espírito Santo te envolvendo. Como diz a canção, ele quer possuir a sua vida inteiramente, não é parcialmente, é total. Vai sentindo a paz que emana do Espírito Santo. Vai deixando ele entrar em áreas que têm sido deficientes nesse tempo na sua vida. Permita o Espírito Santo entrar. Permita ele se revelar. Permita ele manifestar agora. Ele manifestar na sua vida agora. Não sai agora não perde esse tempo de oração. Não perde. Não perde, que é tão importante quanto o compartilhar da palavra. Vamos deixando o Espírito Santo fluir. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está com você. Acaso você não sabe que você é morada, você é casa, você é templo do Espírito? Honre a Deus, dando lugar ao Espírito Santo. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus de morrer no seu lugar, mas de mandar o Consolador, o professor, o seu advogado, que é o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus poderoso, nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença. Pai, deixando cair toda a resistência, pedindo a Tua ajuda, Pai, para que o Senhor nos faça, Senhor, ter a percepção de que nós colocamos algumas vezes barreiras para um agir do Teu Espírito na nossa vida. Espírito Santo de Deus, que é Espírito de graça, Espírito de luz, envolve-nos como a atmosfera do céu. Derrama sobre nós, Pai, os Teus dons, Pai. Pai, eu sinto, Pai, o Senhor derramando, Paizinho querido, dons, Pai, para Teu serviço. Eu sinto isso, Senhor, porque nunca houve um tempo em que a humanidade precisou tanto de Te conhecer e de conhecer as virtudes do Espírito Santo, de vivenciar os dons do Espírito Santo. Espírito Santo, agora, manifesta o Teu fruto, Senhor, na vida de cada irmão meu aqui, de cada irmã minha. Manifesta o Teu fruto, que é paz, mansidão, benignidade, longanimidade, bondade, domínio próprio,
contra essas coisas não há lei. Nada prevalece contra a manifestação do fruto do Espírito. Deus, que cada um de nós aqui possamos orar a oração que Paulo deixou para nós. Portanto, procurem, busquem, clamem os melhores dons. E é para teu serviço. Pai, que nós possamos deixar toda a obra da carne, Senhor, que está descrita em Gálatas 5, 19 e 20. Que possamos deixar para trás toda a obra da carne, Senhor, maldade, maledicência, idolatria, bebedeira, imoralidade. Deus, que possamos deixar toda a obra da carne e tome lugar nas nossas vidas todo o fruto do Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita agora. Visita, enche de ti, enche, Senhor, enche-nos de ti até transbordar. Enche-nos de ti até transbordar na vida daqueles que estão próximos, aqueles que temos pouco contato, mas que possamos transbordar, seja por esse canal, seja presencialmente, quando a gente tem oportunidade. Enche-nos, Espírito Santo, para transbordar de ti, Senhor, para curar, para transformar, para libertar, para sarar. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, visita agora. Enche, deixa fluir, faz fluir. Que possamos ter esse entendimento que falamos no começo de que o Senhor é uma pessoa, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós nos rendemos diante de ti, Espírito Santo. Deus, nós declaramos, Pai, que em nós mesmos não existe nada de bom, Senhor. Mas quando nós somos verdadeiramente casa, templo do Espírito Santo, Pai, o Senhor vai mudando, o Senhor vai nos amadurecendo, vai nos fazendo crescer em ti. Vai tocando, Senhor, agora cada uma das nossas vidas. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Eu sinto a tua presença, Deus, através da pessoa maravilhosa, plena, que é o teu Espírito, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está trazendo cura através do teu Espírito Santo. O Senhor está trazendo libertação através da pessoa do Espírito Santo. O Senhor está trazendo a revelação dos dons para cada um, Senhor, que não haja dúvida, Senhor, que ao menos um dom o Senhor tem para cada um, que possamos buscar, clamar, Senhor, e nos render totalmente diante do Senhor. Deus, sela em nós. O Espírito Santo é selo nas nossas vidas da pessoa do Senhor em nós. Sela em nós, então, Pai. Sela em nós. Constrange-nos, Senhor. Mostra, Senhor, o nosso pecado. Que nos arrependamos, Senhor, do nosso pecado, Senhor. E tenhamos total rendição a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Flua, Senhor, em nós a Tua graça. Flua o Teu poder, flua o Teu perdão, Senhor. Deus, obrigada pela boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Obrigada por essa semana de campanha, de cura e libertação. Obrigada por esse povo que deseja mais de Ti, Senhor. Sela a Tua palavra nessa manhã. Que possamos, na sequência desse dia, meditar sobre tudo que o Senhor tem falado e revelado a nós, Senhor. E que ainda hoje, Senhor, pessoas que nunca tiveram experiência contigo aqui nessa sala, tenham algo novo, uma experiência incrível contigo, uma experiência linda e maravilhosa. Deus bendito, Deus fiel, Deus poderoso. Obrigada por esse amor que é infalível. Obrigada pelo teu plano sobre nós, que é plano infalível. Tua palavra fala que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, e os teus planos mais elevados que os nossos. Obrigada, Pai, por esse amor incondicional, apesar de nós mesmos, o Senhor não nos ama. Por isso nós queremos retribuir a esse amor. Por isso nós queremos te oferecer o nosso amor, Pai, oferecendo a Ti, amando o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amando as pessoas como o Senhor nos ama, amando ao próximo como nós nos amamos. Obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa, esse dia tão lindo, esse ar que nós temos para respirar, e nós dizemos, o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso tudo, no Senhor nós somos, no Senhor nós nos movemos, e no Senhor nós existimos. Eu oro junto com teu povo, Pai, com teu corpo aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que reina, e reina para todos sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem.
Meu Deus, continua recebendo aí, viu, meu irmão? Continua recebendo, minha irmã. Deus ainda tem mais. A gente termina o nosso horário aqui quase que no horário, 8h35, mas Deus ainda tem mais. Então, fica ligado. Fica ligado no trono. Fica ligada no trono, viu? Deus abençoe. Ami, você faz essa oração para nós, meu bem, por favor? Amém. E sabe, pastora, que a gente tem vontade de permanecer aqui, né? Até as 9, até as 10, até as 11, por essa vontade de querer permanecer em Jesus. E a gente pode, por mais que a gente desligue esse online, não perca isso, esteja com Jesus o dia inteiro, pega a tua Bíblia, lê a palavra, para em vários momentos, conversa com ele, abre o teu coração, se sintam abraçadas, porque esse querer estar aqui com a gente é muito bom, nós estarmos juntas, mas a gente pode estar sentindo esse bom o dia inteiro. Logicamente, é bom a gente sentir isso juntas, mas a gente não precisa perder isso, né, pastora? Quando desliga o online, a gente pode seguir sentindo tudo isso. Né? É verdade, é verdade. O link, gente... eu lembrei de uma situação... Não, pode falar, pode falar. Eu lembrei de uma situação, semana passada, teve um dia da campanha da madrugada com a Paty, e aí ela falou assim, agora fica em oração, fica aí na presença, né? E aquele dia foi um dia que começou realmente às 8, então terminou, era cedo, era 9 e pouco, já tinha terminado. E aí eu estava ali no quarto da minha filha, né? Fechei a porta, que ela não está aqui. Aí fechei a porta e fiquei lá. E fiquei no tempo de oração e adoração. Quando eu vi era 10h30 da manhã, já tinha passado o meu horário. Né? Mas é tão bom, é tão gostoso, é tão, né? Nos preenche. Né? Exatamente, exatamente. E quem ainda não sente isso, não desistam. Ah, mas eu já tentei e não sinto essa coisa boa. Persista, né? Deus não desiste da gente, é a gente que não pode desistir antes mesmo de sentir tudo isso que a pastora acabou de passar aqui para a gente. O link é o mesmo, tá, gente? O pessoal está pedindo o link. O link, ele não muda, ele é o mesmo a semana inteira. A gente não vai fazer mudança de link para que vocês não precisem ficar recebendo esse link todos os dias, tá? Então, só para que a comunicação chegue e avisem aí quem não conseguiu entrar hoje que o link, ele não muda, o link já está lá no grupo e é sempre o mesmo. A gravação também vai ser colocada lá no grupo. Vamos fazer aí a oração e vamos encerrar, então. Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor. A tua presença é o nosso prazer, Pai. A tua presença é a nossa alegria. Como é bom estar na tua presença, que todas possam sentir a tua presença ao longo desse dia, que todas possam pegar a sua agenda do dia, independente se são empresárias, donas de casa, independente de qual a função cada uma designa aqui, mas que a gente possa pegar a nossa agenda e mostrar para ti, que a gente possa pegar a nossa agenda e colocar para o alto e falar, Senhor, a minha agenda hoje é tua, a minha agenda hoje é 100% tua, coordena, comanda a minha agenda, o nosso papel nós faremos que é ficar de pé, esperando e clamando sempre pela tua presença, pela presença do teu Espírito, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Senhor, tens liberdade em cada coração, em cada vida, Pai. Nós te agradecemos, nós te amamos, Senhor. Cuida da Paty, cuida do pai da Patrícia, que nesse momento estão ali precisando do Senhor. Cuida da pastora Meirinha, para que ela possa cada vez mais, Pai, edificar as pessoas, edificar os cativos, libertar pessoas que hoje não te conhecem e levanta, Senhor. Cada mulher que está nesse online aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, levanta com os teus dons, com os dons do Espírito Santo, para que a gente possa resgatar o maior número de pessoas para a tua honra e tua glória. Em teu nome que oramos. Amém. Amém. Um ótimo dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.